Olá, seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje nós estamos em Ezequiel, capítulo de número 40. Abra a tua Bíblia, porque a minha já está aberta. Versículo 1. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como de bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem: Filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto está vendo. Deus, em uma visão, em espírito, leva Ezequiel a Jerusalém e o coloca num monte muito alto. Mas nós sabemos que naqueles dias a cidade, o templo, os muros foram todos destruídos. Então é algo muito espiritual que está acontecendo com Ezequiel. Então nós temos uma lição aqui que o mundo espiritual ele é muito real. Porque esta visão, esse detalhe, os detalhes desse templo que Ezequiel vai presenciar, vai testemunhar, ainda não foi construído. É algo que ainda está no reino espiritual. Isso nos leva a crer que o mundo espiritual é muito real. Por isso que em Efésios, no capítulo 2, diz que em Cristo, Cristo deixa eu ler o texto. Efésios capítulo 2, no versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então no mundo espiritual muita coisa está acontecendo. Quando você ora, pode ter certeza, mesmo que os teus olhos não estão vendo, no mundo espiritual tem coisa acontecendo. O mundo espiritual ele é real. E aqui está falando do templo, e o que me chama a atenção é que esse anjo fala assim, presta atenção no que você vai ouvir, presta atenção no que você vai ver, porque você dará testemunho. Essa é a sua missão. Nós também temos uma missão. Nós que experimentamos a Cristo, nós que ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos compartilhar, comunicar a palavra do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo de número 2, deixa eu abrir o texto aqui, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, anunciar a palavra de Deus. Amém? Então nesse texto aqui, quando eu vejo Ezequiel ali junto com aquele anjo, ele testemunhando as medidas, os detalhes, começa com os muros, o entorno desse templo, uma riqueza de detalhe, de medidas muito grande. Leia o texto. E isso me chama a atenção porque é importante, como que Deus coloca detalhes e a importância do templo. Às vezes nós achamos assim, o templo não é importante. Lembra que em Isaías fala assim, a minha casa será chamada casa de oração. E o próprio Jesus declara esse texto, diz assim, a minha casa será chamada casa de oração. Então o templo tem uma importância. E esse templo aqui tinha riquezas de detalhes, e isso me fala de excelência. Excelência que nós precisamos colocar em tudo que nós vamos fazer. O nosso Deus, ele se importa sim com os detalhes, porque havia muitos detalhes e muitas medidas que Ezequiel estava testemunhando. E aqui fala de uma restauração de um templo que estava nas regiões celestiais, que vai ainda ser manifesto entre os homens. E o templo natural estava destruído. Então, amados, creia, que muitas coisas na tua vida pode ser que estejam destruídas, mas quando você começa a orar, quando você começa a buscar a presença de Deus no mundo espiritual,
algo começa a ser restaurado, algo começa a ser transformado. E aí então no mundo espiritual as coisas começam a surgir, começam a se manifestar e vêm para o nosso mundo natural. Então nesse momento creia que existem anjos que lutam por você. Creia que nas regiões celestiais algo está se movendo a teu favor. Então continue orando, continue buscando. Essa visão é para que o povo não perdesse a esperança, porque eles estavam em cativeiro, a cidade destruída. Então essa mensagem, estava mostrando para Ezequiel e para o povo: peraí, Deus não se esqueceu de vocês, e nas regiões celestiais algo está sendo restaurado, algo grandioso vai surgir. Glória a Deus. Guarda essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.